Oi, amigas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Bia Lobo aqui. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas técnicas que eu uso pra diminuir muito o frizz do meu cabelo, principalmente no resultado da minha finalização. Tem uma pergunta que eu recebo bastante também lá no Instagram, é: Bia, o que você faz para não ter frizz? E já te adianto aqui, amiga, que eu tenho frizz assim como todo mundo que tem cabelo tem frizz, é super normal. E são vários fatores que colaboram com esse frizz, como a umidade do ar, ressecamento do próprio cabelo, cabelinhos novos crescendo e até mesmo estresse fazem o frizz acontecer. Então o que a gente pode fazer é aprender a lidar, e nesse vídeo aqui eu vim compartilhar com vocês as técnicas que eu fui adquirindo ao longo dos anos, aprendendo também, algumas experimentando e que deram certo pra mim. Então se é o vídeo que você estava esperando, não esquece de já deixar o seu like e bora começar. Tenha sempre uma máscara no banho. E quando eu falo máscara, eu não falo propriamente uma máscara de tratamento do seu cronograma, mas uma máscara auxiliar de manutenção ou condicionante, tipo essas aqui que eu tenho, ó. Essa aqui eu comprei no Mercadona, ela me custou R$2,50, é uma máscara nutritiva, meu cabelo ama máscaras nutritivas, mas pode ser uma hidratante ou nutritiva, não tem problema. E essa aqui é da Pantene também, que eu adquiri recentemente, foi bem baratinha. Pode fazer a substituição também, ao invés do condicionador, usar em alguns dias a máscara, sabe? Você consegue ir medindo isso. E esse aqui não propriamente vai ser o seu tratamento do cronograma. Você vai ter o seu dia ali normalzinho do cronograma, mas pelo menos comigo, isso funciona muito, de usar uma máscarazinha no banho ali, pra desembaraçar já o cabelo já sai derretido, sempre precisar perder tanto tempo, porque essas máscaras são normalmente de 3 minutinhos e já me ajudam bastante a controlar esse frizz também. A próxima dica é top da balada. Eu tenho certeza que essa você não conhece, a não ser que você já me siga há muito tempo lá no Instagram. É a ducha de água fria depois de todo o processo de lavagem. Calma que eu vou te explicar. Você vai lavar o seu cabelo, vai desembaraçar, usar máscara, que seja, condicionador. Quando você acabar de lavar o seu cabelo tudo, pode colocar o cabelinho assim, ó, todo pro lado e vem com a ducha de água fria, ou no chuveiro mesmo, coloca a cabeça assim e dá uma ducha de água gelada mesmo no cabelo, tá? Mas durante a lavagem, você pode lavar com uma água mais morninha, não precisa ser água totalmente gelada. Eu nem indico que seja tanto gelada, porque a água gelada ela dá uma condensada. Então quando a gente quer lavar o cabelo, não é tão interessante a água ser super gelada. Mas ao final da sua lavagem com a aguinha morninha ali pra fria, você vai usar uma ducha de água fria. Gente, isso sela totalmente o tratamento que você faz e dá um resultado incrível na minha finalização. Meu cabelo fica todo seladinho, fica mais direitinho. Quando eu esqueço de fazer isso, o meu cabelo fica outro na finalização ali. Começa a ter aqueles arrepiadinhos, fica mais seco. Testa isso aí, depois volta aqui e me conta se funcionou pra você. Ducha fria após a lavagem. A próxima, quem tá aqui há muito tempo já conhece, já tá cansado de me ouvir falar, é: substitua a sua toalha normal de enrolar o cabelo por uma blusinha de algodão. Eu tenho essa aqui velhinha, adoro ela. Eu coloco na minha cabeça, ao invés de pegar a toalha e enrolar, que gera aquela fricção no fio e acaba gerando mais frizz, eu uso uma blusinha assim, que retira a umidade necessária do cabelo sem ressecar, sem sugar totalmente a água, que é um dos fatores também que acaba gerando frizz. Seco meu cabelo na medida, não dá atrito no fio. Então, amiga, isso aqui é a perfeição para você não ter frizz. Você vai abrir a blusinha assim, ó, vai colocar a tua cabeça aqui dentro, bota o cabelo pra baixo, né, não assim, e ó, prendeu aqui, saiu do banho, finalizou e tá top. Gente, isso aqui dá super certo. Vai lá, faz, depois me conta. Se você já usa essa técnica, deixa aqui nos comentários também que eu quero saber. A próxima técnica é finalizar o cabelo super molhado. Diminuir o excesso de produto e aumentar a quantidade de água. A gente tem mania às vezes de botar muito produto. Eu tive por muito tempo de usar muito creme, muito, para meu cabelo ficar totalmente no lugar, direitinho. Hoje em dia nem me importo mais tanto que ele fique tanto no lugar assim. Mas a gente fica tão focada nisso e acaba esquecendo da água, que é o fundamental para o cabelo não ficar com tanto frizz. Então, quando você for finalizar o seu cabelo, pega o seu sprayzinho de água, deixa ele bem molhadinho, não digo encharcado nem pingando água, mas deixa ele totalmente molhado, sem parte nenhuma seca. Pega o seu creme, distribui bem por todo o fio. Quando você sentir que todo o seu cabelo tá com o creme ali distribuído, você faz a sua finalização. E a gente já parte para a próxima dica, que é: invista em finalizadores nutritivos. É algo que deu super certo comigo. Finalizadores que tem óleo ali na composição, que tem uma pegada mesmo mais hidronutritiva, sabe? Não tenha nenhum ativinho ali de reconstrução, que às vezes seu cabelo acaba ficando ressecado, aquele aspecto rígido, porque o seu finalizador não é o finalizador apropriado para o seu tipo de cabelo. Então também, se você tem um finalizador e você não tá gostando muito do resultado do seu cabelo, às vezes o problema não é o seu cabelo e sim o finalizador. Então é sempre bom você estar conhecendo
um produto novo, trocando pra ver se realmente é o seu cabelo ou se é o produto que você tá usando, tá? Então eu indico que você invista em geleias, que são coisas maravilhosas da vida quando você conhecer. Se você não usa, você vai se apaixonar também pra deixar um efeito mais definidinho e com menos frizz. Os finalizadores, cremes de pentear ou leave-in, que seja nutritivos, e até mesmo os mousses capilares que ajudam ali. Se você usa um difusor, fica super legal também, é super interessante você usar um mousse e depois o difusor. E na hora de usar o difusor, gente, esse vídeo aqui tá dica assim, uma dica atrás da outra. Quando você for usar o difusor, você sempre alterna entre a temperatura quentinha ali, se tiver um morno melhor ainda, e o frio, sabe? Não deixa direto no quente, porque isso acaba gerando também um pouquinho mais de frizz. O meu secador, deixa eu até mostrar pra vocês que está aqui, é esse aqui da Lifen, da marca Lifen. Eu já vi que tem até na AliExpress e eu tenho o código de desconto dele na loja pra vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo de qualquer forma. Ele é perfeito porque tem um modo que eu pressiono aqui e ele tem um ciclo que passa por todas as temperaturas. Frio, quente, morno. Frio, quente, morno. Seca o cabelo por igual na temperatura perfeita e me ajuda também a não ter tanto frizz agora. Porém, ele é novo, então é uma coisa que eu tô usando agora e eu tive que me virar por muito tempo para ter a minha finalização do jeito que eu gostava com essas outras dicas que eu dei aqui pra vocês. Mas se tiver um secadorzinho que não tem essa parte do ciclo de ficar alternando entre as temperaturas, você mesmo alterna ali no frio e no quente pra não deixar o seu cabelo sobrecarregado também com aquela temperatura super quente. Outra coisa que eu tô usando também recentemente na minha finalização e estou adorando são os óleos, gente. Eu tô muito na era dos óleos agora, toda hora um óleo, é óleo pra finalizar, óleo pra máscara, óleo pra reparador de ponta, pra tudo. E eu gosto de usar uns óleos assim, bem levinhos, tipo esse aqui da Ovive ou esse aqui, o Mythic Oil de L'Oreal. Eles são excelentes e eu gosto de passar assim, tirei essa blusinha de algodão do cabelo que eu falei pra vocês, já parto meu cabelo no meio, pego o óleo e passo bem nessa parte aqui, porque, meu amor, quando eu saio, já tem aqueles ali querendo sair, sabe, pra se aparecer. Então a gente já abaixa ele ali, já sela ele com o olhinho. Depois eu venho com o meu creme nutritivo também, já passo, distribuo por todo o fio, com o cabelo bem molhado, e aí sim eu faço minha finalização e é o combo perfeito. Outra coisa que você já deve ter ouvido muito e que realmente ajuda é touca de cetim ou fronha de cetim, gata. Isso aqui salva a nossa vida. Você faz ideia, porque você deve usar já. Se você tem problema com frizz, você já deve usar. Eu tenho a touca de cetim, mas você pode usar a fronha também, que é melhor pra quem não gosta de ficar com aquele negócio na cabeça, principalmente no calor. Eu preciso até de uma fronha agora. Eu tinha no Brasil, aqui eu não tenho ainda, mas eu vou providenciar, porque nesse calor acaba que aquece. E aí tu quer tirar a touca, ou enfim. Essa aqui eu não tenho problema de sair da cabeça, eu tinha uma outra que saía, mas essa aqui ela tem uma regulagem em algum lugar aqui, e eu comprei ela na Shopee no Brasil antes de vir pra cá, e é maravilhosa, é grande também. Pra mim dá muito jeito, meu cabelo acorda assim direitinho. Mesmo eu não sendo uma pessoa que gosta muito de revitalizar no dia seguinte, eu gosto de estar sempre lavando ou fazendo um penteado se o cabelo não ficar muito legal. Inclusive posso trazer vídeos de penteado aqui também, se vocês quiserem deixa aqui nos comentários. Mas a touca de cetim, gente, é aquela perfeição pra alinhar, manter o seu cabelinho ali, ó, no lugar. Então já fica a dica aí pra vocês também, se você não usa ainda, adquira uma touca que é super baratinho ou uma fronha mesmo, pra você dormir e acordar com seu cabelo perfeitinho também. Por último, mas não menos importante, se você sente que o seu frizz vem muito também do ressecamento do seu cabelo, ou se você já sente naturalmente seu cabelo ser um cabelo mais seco, eu indico que você troque o seu shampoo por um shampoo mais hidratante ou por um condicionador de limpeza. Eu, por exemplo, hoje lavei com esse aqui, John Frieda, que eu recebi, gente, testei e gostei bastante. É um shampoo bem levinho, super hidratante, livre de alguns sulfatos específicos aqui, que acabam gerando mesmo essa ação detergente no cabelo. O sulfato tem essa ação, né, de dar aquela limpeza e acaba ressecando o cabelo. Então, substitui o seu shampoo normal ou troca de shampoo também, porque isso influencia demais. Por anos eu usava um shampoo achando que o shampoo era super bom pra mim, porque ele tinha lá um negócio de crescimento de cabelo, e eu fiquei usando muito tempo. E depois de forçar muito nesse shampoo, eu troquei e vi que realmente o problema do meu cabelo por muito tempo de frizz também era o shampoo, porque acabava que ressecava muito meu cabelo, achando que tava abalando com a minha cabeça limpa, mas super seca. Então, eu indico a vocês um shampoo hidratante, se você tem um cabelo bem ressecado também, até mesmo se você não tem, é bom intercalar nas lavagens, tá? Eu tenho o hábito de lavar o cabelo pelo menos 3 vezes na semana, e no calor eu lavo assim quando minha cabeça tá suada, porque eu não aguento. E obviamente, faça o cronograma capilar. Eu não coloquei aqui porque eu tô sempre falando sobre isso e é algo fundamental pra você ter um cabelo super saudável, alinhadinho, hidratado, nutrido, reconstruído, tudo que seu cabelo precisa. Inclusive, se você não assistiu ainda ao vídeo anterior, eu te ensino como montar um cronograma capilar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se alguma dessas dicas aqui você não conhecia ainda, deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual que você não conhecia e vai fazer. Ou se você já faz também alguma delas e dá certo pra você, deixa aqui que eu quero muito saber. Muito obrigada por assistir esse vídeo, amigas. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!